Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e estou com o Diogo Soares mais uma vez. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todos. Ou boa noite, ou bom dia, qualquer que seja a altura do dia que nos estão a assistir. Saúde a todos por nos estarem a ouvir mais uma vez, que às vezes deve ser chato, mas é bom para nós. É bom para nós, exatamente. Obrigado a todos que têm estado desse lado ao longo destes primeiros 4 episódios. Agora o quinto episódio do Contra a Curva no Fair Play. Eu começo este episódio por admitir um dos maiores arrependimentos da minha vida. Que foi, no caso, no sábado à noite, quando estava a programar o despertador para o domingo de manhã, ter ignorado o facto de ter acontecido uma corrida de madrugada, porque estava convencido que o Max ia ganhar mais uma vez, então decidi ter o despertador para as 9 da manhã e pensei, bem, se a corrida tiver sido alguma coisa boa, depois eu vejo de manhã. Não? Quando acordei, a primeira coisa que fui fazer foi ver como é que tinha ficado a corrida e tive alguns pensamentos suicidas porque perdi se calhar a melhor corrida da época. Já lá vamos à análise, mas para contextualizar, o Verstappen e a Red Bull perderam um grande prémio esta temporada no início. Perderam um grande prémio da Austrália para o Carlos Sainz e para a Ferrari. O Sainz venceu, o Leclerc ficou em segundo e o Norris em terceiro. Sainz, piloto espanhol da Ferrari, que 2 semanas antes tinha sido substituído pelo jovem britânico Oliver Behrman, depois de ter sido operado a uma apendicite aguda, voltou para o carro com alguma dificuldade e venceu o grande prémio. Diogo, começamos esta conversa, ou começa esta conversa por te perguntar, é mais mérito de Sainz e da Ferrari esta vitória, ou é mais de mérito da Red Bull? Obviamente a Red Bull terá algum de mérito, porque o carro de Max não foi capaz de completar o grande prémio, mas a verdade é que a Red Bull tem um segundo piloto, tem Pérez, e Pérez andou muito cá para trás este fim de semana, teve uma má qualificação, teve uma penalização e não conseguiu nem sequer se aproximar do ritmo da McLaren. Bem, assim, para começar, eu acho que é muito mais mérito da Ferrari do que da Red Bull, até porque, aparentemente, por aquilo que foi dito à imprensa por parte da Red Bull, aliás, o problema de Max não sabemos de facto o que é que terá provocado aquele bloqueio do travão que levou à falha, mas no caso do Pérez, aparentemente o carro de Pérez também tinha danos no fundo do carro. Daí, se calhar, as dificuldades da Red Bull na corrida possam ter sido mais fora do seu controle. Agora, em relação à Ferrari, principalmente o Sainz, dizer que o fim de semana do Sainz é espantoso. Espantoso porque faz uma qualificação extraordinária e apesar de ficar a 2 décimas, penso que foi 2 décimas do Max na qualificação, eu estive a ver um comparativo das duas voltas e percebi que só na saída da curva 10 é que o Sainz não sai tão rápido quanto o Verstappen e aí perde algum tempo, porque se não fosse esse erro, se calhar íamos ter uma pole position na altura seria indefinida, e a ser definida seria por milésimos, com certeza. Mas é preciso realçar mesmo o fim de semana brutal que faz o Sainz, em que andou tão rápido quanto o Verstappen na qualificação e depois na corrida, após a saída do Verstappen, faz um corridaço, não deixa ninguém aproximar-se, salvo erro. O mais próximo que eu me lembro de ter visto o Leclerc até terá sido à volta de 1.3, 1.2 segundos de diferença. E lá está, para quem há 2 semanas estava no hospital com menos uma parte do corpo e que poderia perfeitamente ter sentido as dificuldades físicas neste fim de semana, é espantoso mesmo aquilo que ele fez.
Sim, o Sainz esteve até a última para perceber se estava em condições físicas de participar no Grande Prémio. E eu acho, e concordo contigo, Diogo, é que é absolutamente notável o sacrifício do espanhol. Porque acredito que não terá sido fácil completar todas as voltas do Grande Prémio e fê-las a um ritmo impressionante. Começando pelo início, eu não vi a corrida em direto, vi depois, recuperei depois na Fórmula 1 TV, e eu acho que desde cedo, ou melhor, desde o arranque, que se percebeu que o carro do Max não estava bem. Quando até agora na temporada o habitual é o Max partir na frente, ganhar a primeira posição ou manter a primeira posição no caso, na primeira volta e depois rapidamente antes do DRS a poder ser ativado, ele consegue ganhar um segundo ao carro que vai em segundo, ele não estava a conseguir fazer em relação a Sainz. E quando Sainz conseguiu ligar o DRS, ele perdeu de uma forma estrondosa, de uma forma estrondosa a pequena vantagem que tinha, foi ultrapassado pelo Sainz. Na altura em que é ultrapassado, o carro dele já estava com problemas de fiabilidade terminais, porque o Sainz ultrapassa e depois passado uma, duas curvas ele mete o carro para o lado e é ultrapassado por toda a gente e vai para a boxe, e aquilo com algumas explosões e com peças a saltar, um fumo muito escuro, o carro estava mesmo com problemas graves. Acho que é um fim de semana em que a Ferrari tem muito mérito, mas que só ganha porque o Max desiste e porque o carro um da Red Bull não conseguiu completar o Grande Prémio. Quanto a Pérez, penso que é um fim de semana novamente muito elucidativo daquela que é a performance e a fase pela qual o piloto mexicano está a ultrapassar, que é uma fase de alguma ineficácia, porque o segundo piloto da Red Bull, quando o carro número 1 tem um problema e dada a vantagem competitiva que a Red Bull tem face a todas as outras equipas, o segundo piloto tem que ganhar o Grande Prémio. E o Pérez não só não consegue fazer uma boa qualificação, como na corrida não consegue ultrapassar. Ele acaba a corrida em quinto, mas ele nem sequer dos McLaren se consegue aproximar. Eu acho que isso é grave. Se estaria com problemas, bem, poderia estar com alguns, mas eu acho que a dúvida que fica é: será que, ah, mesmo com os problemas que ele terá tido, o Red Bull não continua a ser mais rápido, ou pelo menos não continua a andar ao mesmo ritmo com o Ferrari? Eu acho que continua, porque até é mais rápido, porque ele não estava com nenhum problema terminal, nem com nenhum problema comparado com o problema do Max. Portanto, acho que sintetizando, é muito mérito de Sainz. Já vou introduzir o Leclerc para a conversa, porque é também um mau fim de semana para o piloto monegasco, e é muito de mérito para o Pérez. Portanto, a Ferrari ganha por mérito, mas o mérito da Ferrari, ou melhor, a Ferrari só consegue ter mérito porque a Red Bull primeiro tem de mérito. Não quero estar a relativizar a vitória da Ferrari nem de Sainz, não é o meu objetivo. Pelo contrário, reforçar e enaltecer a conquista de Sainz depois de 2 semanas de recuperação complicadas, uma cirurgia que, apesar de não ter sido a cirurgia mais acho que se pode fazer, continua a ser dura e continua a ser uma operação e continua a ter menos que uma parte do corpo, como tu disseste há bocado, Diogo. Ele ironizou no final da corrida, em jeito de brincadeira, a dizer que recomendava a todos os pilotos a tirar a apêndice. Não sei se é por ficarem mais leves, que o carro anda mais rápido. Dar também uma palavra para a atitude espanhola no final da corrida, que convidou o Leclerc a aproximar-se do seu carro para poder investigar a vitória juntos. É uma boa atitude do espanhol, sabendo que não vai ter lugar na Ferrari para a próxima temporada. Se calhar, Diogo, antes de introduzir o Leclerc, e não me deixe esquecer que temos falado da corrida do Monegasco, eu pergunto em que medida, de que maneira é que esta vitória de Sainz contribui para uma possível vaga na próxima temporada em 2025. Achas que a Audi e que a Sauber continuam a ser a grande hipótese? Ou ali uma Mercedes, depois desta prestação, depois de saber o contexto em que Sainz ganhou, podem estar mais interessadas em recrutar o espanhol? Assim, neste momento
Aliás, o Sainz está no nível de uma equipa claramente já competitiva. E a Audi Sauber, ou melhor, a entrada da Audi, quando se der, é sempre dúbio se será ou não uma equipa competitiva. No entanto, eu, se fosse a Red Bull ou a Mercedes, olhando a performance do Sainz, não agora, mas já sabendo a qualidade que o espanhol tem, eu olharia com bons olhos para a hipótese. Mesmo a Red Bull, que perderá muito provavelmente perderá o seu piloto no final da temporada, o Sérgio Pérez, mas é mesmo importante a Red Bull olhar com bons olhos para Sainz, até porque, e nós já vamos falar mais lá à frente sobre o Ricardo não está bem, e o Tsunoda, se calhar num futuro ainda possa ir ocupar esse lugar, mas o carro que tem nas mãos ainda é um carro de fundo do pelotão e precisa pelo menos de um carro do meio do pelotão para cima, um carro mais competitivo, para de facto conseguir mostrar toda a sua qualidade. No entanto, pronto, é mesmo muito importante a Red Bull ou a Mercedes olharem com bons olhos para Sainz, porque neste momento, para as duas equipas, tanto a Red Bull, que é a equipa de topo, e a Mercedes, que espera chegar outra vez ao topo, tem obrigatoriamente que olhar para o espanhol. Sim, eu concordo contigo. A Mercedes deve mesmo pensar numa troca por troca, porque não estou a ver a possibilidade da Mercedes conseguir captar um piloto mais competitivo do que Sainz para a próxima temporada. Acho que seria muito interessante ver o espanhol na Mercedes, porque poderia estar taco a taco com o Russell e poderia lutar pelo posto de piloto principal dentro da Mercedes. Para a Red Bull também seria interessante a solução Sainz, porque a verdade é que tu disseste que muito provavelmente a Red Bull perderá o Pérez. Eu concordo que o Pérez não vai ser piloto da Red Bull em 2025, mas eu acho que não é a Red Bull a perder, é a Red Bull a deixar o Pérez ir, a mandar o Pérez embora, porque tudo bem que a Red Bull não se importa com esta diferença, ou que haja uma diferença entre Max Verstappen e outro piloto. Eu acho que essa diferença é um bocadinho difícil de contrariar, porque não há ninguém que esteja no patamar do patamar de Max Verstappen. Mas ao mesmo tempo acho que a Red Bull já está um bocado incomodada com as prestações de Pérez terem sido manifestamente aquém do esperado e aquém ou aquém da responsabilidade que o Pérez tem em ser piloto Red Bull e em ser piloto do carro mais rápido. Eu já trouxe aqui várias vezes para este podcast as comparações entre a era Hamilton de domínio e a era Verstappen, em que Hamilton era o piloto número 1, Hamilton ganhava, mas tinha um piloto número 2 que andava sempre próximo de Hamilton e que quando o Hamilton não ganhava estava lá para ganhar. E a Red Bull não tem esse piloto. Esse piloto pode ser o Sainz, mas não sei se para Sainz será mais importante reforçar a Red Bull ou a Mercedes, porque na Mercedes ele realmente pode lutar para ser o piloto número 1 e na Red Bull não vai ter qualquer tipo de hipótese de o fazer. De qualquer das maneiras, acho que o futuro do Sainz deverá passar ou por Red Bull ou por Mercedes, e acho que bem o merece, porque um piloto como o Sainz merece estar num carro de topo e merece estar num carro que com maior ou menor frequência lhe permite lutar por vitórias. Já falámos de Ferrari, já falámos de Red Bull, já falámos de Sainz, falta-nos falar de Leclerc. Eu posso começar eu por falar e depois passo a palavra, Diogo. Tornou a ser um fim de semana complicado para o Monegasco, que está a perder 2-1 para o companheiro de equipa, porque perdeu no Bahrein, em que Sainz foi superior. Na Arábia Saudita o Sainz não participou, o Leclerc conseguiu fazer um segundo e agora o Sainz ganha e o Leclerc é segundo. Acho que tenho a certeza que o Leclerc deve ter ficado com uma azia tremenda no final da corrida, porque vê se calhar uma das derradeiras oportunidades da Ferrari a vencer um grande prémio e não foi ele que conseguiu aproveitar essa oportunidade,
mas sim o seu colega de equipa que está sem lugar na Ferrari para o próximo ano. Isso deve deixar preocupado o piloto monegasco, porque corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, que é acabar à frente do Sainz no campeonato de construtores, ter mais pontos, ter mais pódios, ter mais pole positions, mas não ter mais vitórias. Se é verdade que no final do campeonato o que conta são os pontos, mas quando não se ganha o campeonato, se calhar conta-se mais as vitórias que se teve do que propriamente os pontos, porque é a vitória, é quem ganhou o grande prémio X ou Y, é o vencedor desse grande prémio que fica na retina dos fãs e de quem assiste à competição. Outra coisa que, no meu ponto de vista, importa realçar é que o Leclerc, pela segunda vez esta temporada, se queixa do carro, se queixa da afinação do carro, se queixa do pneu dianteiro direito ou esquerdo e de uma desafinação entre os eixos. E é a segunda vez também que isto acontece ao Leclerc e não acontece ao Sainz. Isso só pode ser ineficácia na hora de afinar o carro. Não sei se concordas, Diogo, mas no Bahrein isto aconteceu e Sainz ficou à frente. Na Austrália isto aconteceu e Sainz ficou à frente. Na Arábia Saudita aconteceu, mas Sainz não estava. Portanto, é mesmo verdade, ou é mesmo uma possibilidade que Sainz anda a afinar melhor o carro do que Leclerc? E se sim, o que é que isso pode significar para o resto da temporada? Não é? Achas que a Ferrari ainda... Esta pergunta que eu vou fazer pode ser um bocadinho atrevida, mas achas que a Ferrari ainda se vai arrepender de não ter ficado com o Sainz em detrimento do Leclerc? Ou é só uma má fase do piloto monegasco? Não, é assim, é claro que a afinação é diferente. Estão com afinações diferentes, também naturalmente, porque até são dois pilotos com dois estilos de condução diferentes. O Leclerc é mais agressivo, o Sainz é mais conservador. Mas quando temos exemplos de Bahrein e também e agora na Austrália, em Melbourne, em que são pistas onde tu tens que conjugar uma afinação de curvas lentas e curvas rápidas, não tendo ali não tendo muitas curvas médias, é natural que exijam um maior esforço do piloto a passar essas informações aos engenheiros, de forma aos engenheiros poderem fazer a sua parte de trabalho e poderem aperfeiçoar o carro. Se há aqui uma culpa, eu acho que a culpa é mais do Leclerc do que propriamente dos engenheiros. Os engenheiros fazem as afinações com base naquilo que o piloto lhes transmite. Sim. Eu quando fiz essa pergunta foi mesmo nessa vertente de uma responsabilidade que o Leclerc está a ter de não conseguir colocar o seu carro ao nível de Carlos Sainz. Foi nesse sentido e não propriamente de querer culpabilizar o trabalho dos engenheiros, longe disso. Sim. E deixa-me que diga, tu há pouco falaste da questão de não interessa muito numa situação daquelas quem é que fica à frente, quem é que fica atrás. As pessoas lembram-se de quem ganha as corridas. E temos o exemplo perfeito no ano passado. No ano passado foi o Leclerc que fica à frente, mas o que tu te lembras é do Sainz ter ganho em Singapura. E isto leva a outra questão, que é a segunda vitória consecutiva da Ferrari em que o Leclerc sai com mazia. E acho que tanto eu como tu sabemos um pouco que o Leclerc, quando bate mentalmente uma coisa destas, ele deixa-se afetar um pouco. Quando há uma adversidade assim mais complicada, ele deixa-se afetar. E esta já é a segunda adversidade estrondosa, se é que se possa dizer desta forma, mas são duas vitórias em que o Will predestinato não... Desta vez ficou em segundo, mas em Singapura não ficou em segundo. Por isso começa a ser uma situação assim, mais complicada para o Leclerc gerir, não na equipa, porque o lugar do Leclerc está garantido até 2027, 2028, salvo erro. 2028. É uma situação que ele tem de gerir, consigo próprio. Exatamente.
Sim, concordo. Só antes de partir para o próximo tema, deixar aqui um aspecto que é isto não é uma vitória de Sainz sobre o Leclerc no início de uma temporada em que se espera que haja mais vencedores do que no ano passado, é precisamente o contrário. É uma vitória de Sainz numa temporada em que se espera um domínio da Red Bull nunca antes visto. E isso deve deixar o Leclerc bastante preocupado e a única coisa que ele tem a fazer é meter as mãos à obra, continuar a tentar superiorizar ao Sainz, mesmo que isso não se traduza em vitórias, e explorar uma oportunidade. Porque é provável que a Red Bull torne a cair, é provável que Max Verstappen torne a ter um dia mau, mas agora esse dia mau não vai ser... Esse dia mau não vai acontecer com grande frequência. Portanto, o Leclerc tem que ser o segundo melhor carro. Até o final da temporada para Até conseguir porque, salvar. E deixa-me nós primeiro... dizer só, isto aqui, isto aqui é uma questão de SES, em que se calhar o Verstappen vai ter mais problemas, se calhar a Red Bull vai ter mais problemas, mas isto são SES que os SES é 50-50, ou podem acontecer ou podem não acontecer. Pode A não única acontecer. coisa que nós temos a E o se da certeza Red Bull, se calhar é é menos do que que a Red Bull 50%. tem um carro muito, mas muito, muito superior em relação aos outros. Claro. Sim, sim. É isso. É isso. E eu no primeiro episódio eu lembro-me de dizer isto, porque também eu escrevi num artigo para o Fair Play, que foi que o Leclerc e o Hamilton iam lutar esta temporada para perceber quem é que se chegava em melhores condições a 2025 para liderar uma equipa. A verdade é que até agora, nos primeiros 3 grandes prémios da temporada, nenhum dos pilotos está a conseguir superiorizar-se ao seu colega de equipa, pelo contrário, estão a perder em relação aos seus companheiros de equipa. Isso deve preocupar Hamilton e deve preocupar Leclerc. Antes de irmos à Mercedes, que teve um fim de semana à Alpine, teve um fim de semana Alpine. Só para completar. Só para completar, eu acho que aqui a questão Leclerc e Hamilton já não é bem de quem chega melhor a 2025, é de quem chega menos mal. É que o Hamilton, este fim de semana, o Hamilton não fica atrás porque o Russell também não acabou a corrida, porque senão ia ficar atrás. Sim, mas também ia ficar atrás, se calhar por azar. Quer dizer, qualificou-se atrás, teve o azar de não conseguir acabar a corrida por problemas que lhe são obviamente alheios. Mas antes de irmos à Mercedes, que teve, como eu dizia, um fim de semana a Alpine, vamos à McLaren, que teve mais um bom fim de semana, conseguiu capitalizar o desastre de Max Verstappen, ou a má fortuna de Max Verstappen e a desastrosa prestação de Pérez num terceiro e quarto lugar. A certo momento optou por dar vantagem em pista a Norris quando comparado com o Piastri estava com pneus usados e o Norris estava com pneus mais novos. Diogo, acredito que não haja grande coisa a analisar na prestação da McLaren, porque foi a possível, dadas as circunstâncias, e a equipa não conseguiria ter feito mais do que aquilo que fez. Não sei se concordas com isto. É assim, a McLaren, eu na altura eu estava a ver em direto, quando a McLaren passa a instrução ao Piastri de mandar passar o Norris, aquela, nós pensamos assim, pá, isto não é uma boa coisa de se fazer em casa do Piastri, né? Há ali cria ali um anticlímax que eu na altura, e eu próprio opus-me e até em mensagens critiquei essa decisão da McLaren, não pela velocidade em si, mas por ser assim em casa do Piastri, na Austrália. No entanto, a corrida veio dar razão a quem quer que tenha dado essa ordem na McLaren. A corrida veio dar razão, porque, salvo erro, o Norris acaba a 2-3 segundos do Leclerc e acaba, sei lá, mais de 10 segundos do Piastri, mas dentro dos possíveis é um excelente resultado para a equipa do Woking e é de facto algo muito positivo.
que neste momento embalam na luta pelo terceiro lugar do campeonato de construtores contra a Mercedes, porque a Mercedes não pontuou nada e eles pontuaram um saldo de 27 pontos. Mas lá está, eu acho que melhor que isto seria um piloto da McLaren ter ganho uma corrida, o que era extremamente difícil. Por isso, eu acho que a McLaren chega aqui com uma ideia, chega a Melbourne com uma ideia de se calhar tentar um quinto, sexto lugar, ou eventualmente um quarto lugar, se possível, e face à desistência de Verstappen e dos alegados problemas de Pérez, saem com um pódio e um quarto lugar. Eu acho que é muito melhor daquilo que eles esperariam. Sim, a partir do Grande Prémio, eu concordo inteiramente contigo, só vou acrescentar uma pequena coisa que foi, eu não vi a corrida em direto, tu viste, mas depois eu recuperei na totalidade e não me pareceu que o Piastri tenha reagido mal à decisão da McLaren, portanto ele próprio teve a racionalidade e a cabeça fria para discernir em pista que sim, a decisão da equipa tinha sido a correta, sim, ele iria acabar por ser ultrapassado por Norris. Ainda assim, isso não reduz em nada a grande prestação de Piastri no seu grande prémio de casa, conseguiu um quarto lugar, e que talvez tenha sido ou tenha estado no limite durante este fim de semana, ou seja, tenha conseguido igualar a prestação possível. Não conseguiu extrair mais nada do carro, extraiu o máximo. Vamos à Mercedes então, Diogo. O Hamilton teve um problema de fiabilidade também terminal, poucas voltas depois do problema de Max, deu um virtual safety car, beneficiou em parte a estratégia de Leclerc. Importa também deixar este apontamento. Russell, quando procurava ultrapassar Alonso, cometeu um erro ou foi forçado a cometê-lo e espetou o carro contra o muro, ficou atravessado no meio da pista, um acidente grave que felizmente não teve grandes consequências para o piloto britânico. Foi um fim de semana desastroso para a Mercedes, mas ao mesmo tempo um fim de semana em que os pilotos em que Hamilton não poderia ter feito mais, porque não teve culpa do carro ter um problema de fiabilidade. Portanto, acho que aqui é só mesmo analisar da mesma medida que analisámos o fim de semana de Max, uma má fortuna para o piloto. No caso de Russell, eu sou da opinião em que terá sido mais culpa do piloto britânico do que propriamente responsabilidade de Alonso. É verdade que Alonso trava um bocadinho mais cedo aquilo do que devia fazer, a ratice do piloto espanhol, mas o Russell estava convencido de que estava a pilotar no Red Bull e não Mercedes, e quis entrar quase que a acelerar na curva e a forçar ao máximo a aerodinâmica do carro na última volta de uma corrida em que estava com os pneus duros já bastante desgastados. Portanto, eu aqui atribuiria um 50-50. É a responsabilidade de Alonso porque trava mais cedo, mas o Russell foi otimista demais. Portanto, acho que era também perfeitamente evitável o contacto por parte de Russell. Diogo, é uma opinião que certamente ou é uma situação que pode causar mais do que uma interpretação. Tu estás mais do lado de responsabilidade total para Alonso, de responsabilidade total para Russell, ou num 50-50? Permite-me dizer que eu acho que a responsabilidade total é do Russell. E eu já tinha dito aqui no podcast, e já não me lembro em que se calhar no primeiro episódio, que o Russell é muito suscetível a erros de rookie, digamos. E eu acho que este é mais um deles, porque um piloto que já te leva com 5 temporadas nas costas e que não consegue antecipar o piloto que vai à frente, sendo que o objetivo, antes de fazeres uma ultrapassagem, é tu estás a ajustar o piloto que vai à frente. E preparar a entrada em curva, ou a saída, no caso.
Assim, o Alonso já leva mais de 20 anos disto. Sim. E o Alonso já leva mais de 20 anos disto. Aliás, o Alonso, quando se estreou, eu ainda não tinha nascido. E o Alonso, no ano em que eu nasci, o Alonso já estava em corridas. Por isso, o Alonso, quando tu vês que vais para uma zona de reta, sendo que metade da reta é em DRS e que o estrago, no caso, a perda de posição já pode estar já não sei, já pode estar já garantida quando se entra na zona de DRS, porque de facto a zona de reta já é bastante grande. O Alonso tenta sair o melhor possível para se distanciar, até porque era óbvio que durante o fim de semana, se tu entrasses na zona de DRS a mais de 4 décimos, dificilmente conseguias proceder à ultrapassagem naquela, depois da travagem. Então o Alonso faz o lógico a fazer, sair mais cedo, travar mais cedo, acelerar mais cedo, regenerar eventualmente um pouco a bateria. Se o Russell não consegue prever isso, e eu não, permite uma comparação, eu não vejo o Russell a conseguir prever uma situação básica no caso da Mercedes ter um carro competitivo na próxima época. É a visão que eu tenho sobre isto. O Russell tem muitas responsabilidades e aqui isto leva, permite-me dizer desta forma, a um nível de incompetência da FIA que é escandaloso. Sim. Já lá vamos. Como é que a penalização é claramente injusta. Forma, 20, ou melhor, sim. E, a penalização é claramente lá está, eles parece que estão a penalizar. Eles parecem que estão a penalizar pela consequência do que pelo ato. E a consequência, aliás, quando tu vês a imagem, quando o realizador passa, acho que era do Sainz, passa para aquela imagem e tu vês o carro no ar, assim, ainda a mexer-se e ficar no ar, que parece um acidente estrondoso. E quando vamos ver a repetição, vemos que felizmente a batida não foi assim tão forte, apesar de poder ter corrido muito mal, mas a corrida não foi assim, a batida não foi assim tão forte quanto tinha parecido. E é assim, o Russell precisa de aprender, porque senão mais tarde, mais cedo, as pessoas vão começar a dizer que este piloto não vai ter condições de ganhar um campeonato de Fórmula 1, que era aquilo que se pensava que ele conseguiria fazer quando entrou na Fórmula 1. Acho que se pode, sim, eu concordo contigo. Como eu disse, e não querendo contradizer a minha intervenção, eu acho que Alonso também não é isento de culpas porque teve a tal ratice de travar cedo, mas eu atribuo mais ou menos o 50-50, como disse, portanto, mas estou completamente de acordo contigo quando dizes que a penalização é irrisória, quer dizer, é completamente injustificável, não pode acontecer. E por falar em erros de Russell em momentos cruciais, o Russell também teve um acidente deste género em Singapura, na última volta, também numa vitória de Sainz. Portanto, acho que... E deixa-me, em Imola 2021, se não me engano, que ele tem um acidente com o Bottas, as circunstâncias não são idênticas, mas isso também é um erro do Russell, em que o Bottas está a fazer a trajetória e o Russell mete-se ao lado e o britânico achou que o Bottas fechou, quando na realidade, quando vamos a ver, ainda havia imenso espaço na pista e o Russell é que mete as rodas na relva que estava molhada. Por isso, há estas situações do Russell que são incompreensíveis e que se calhar não vemos os outros pilotos a fazer com tanta regularidade, ou nem sequer vemos os pilotos a fazer isto, e torna-se incompreensível ter alguma forma de defender o britânico, porque é mesmo, são erros infantis. Claro. Ainda bem que me recordaste desse acidente que estava esquecido, e esse acidente foi numa altura em que Russell estava prestes a reforçar a Mercedes. Portanto, é só mesmo sintetizar a tua ideia de
Russell menos, nesta ação, FIA pior do que Russell e Alonso juntos, porque realmente foi uma decisão bastante controversa e gera consenso no contracurva injusta. Diogo, temos 10 minutos para falar da Yas, de Albon e de Ricardo. Portanto, começo pela Yas, um bom fim de semana para a equipa americana, consegue fechar com o 9º e o 10º lugar. O que é que te surge dizer sobre a prestação da Yas? Surpresa. Se tivesse que dizer uma palavra, eu diria surpresa, porque a AS, não só nesta corrida, mas nesta temporada, tem mostrado alguma consistência em relação à qualificação e em relação à corrida, que não era visto nos anos anteriores. Vimos a AS a fazer excelentes qualificações, e até podemos pegar naquela pole position de Magnussen no Brasil, que apesar de ter sido em circunstâncias diferentes, verdade, aquele já tinha chegado ao Q3, só que depois chegavam à corrida e, se calhar de uma excelente qualificação, passavam por um péssimo desempenho de corrida e acabavam por se perder, e às vezes iam para o fundo do pelotão, numa corrida verdadeiramente a andar para trás. Mas é algo que caso até que tem conseguido corrigir, ou faz uma qualificação assim mais mediana e depois faz uma corrida igualmente mediana, ou está ali no meio que fica bem numa, fica bem noutra, e eu estou a gostar, e até sou suspeito para dizer que estou a gostar da ASE desta temporada, e esta mudança de team principal do Gunther Steiner para este rapaz japonês, que não me estou a lembrar do nome neste momento, para já está a dar frutos, assim, a curto prazo está a dar frutos, e se calhar ainda vamos ter a oportunidade de ficar de boquinha calada mais algumas vezes com a ASE. Sim. A troca de time principal, acho que acima de tudo atribui algum ar fresco, uma levada de ar fresco à IAS, decisões mais técnicas de um engenheiro que trazem mais alguma racionalidade para as corridas da IAS. É sim uma surpresa, é bom ver que a IAS consegue lutar por pontos, é bom ver que a IAS consegue pontuar com os dois carros, é bom acima de tudo porque significa que qualquer equipa pode pontuar na Fórmula 1, dependendo obviamente do fim de semana, das características de cada traçado, também do contexto e daquilo que se passa, das incidências ao longo da corrida, mas é bom ver que a Fórmula 1 está competitiva e que as coisas podem e que as outras equipas podem também pontuar. Por falar em pontos, houve um rapaz que ficou à porta das pontuações, o Albon ficou em 11º. Diogo, decisões, que decisão difícil teve o Williams a tomar, que decisão difícil teve o James Wolfe para tomar, injusta, no meu ponto de vista. Se calhar sugeria que eu falasse um bocadinho primeiro e depois passo-te a palavra, até para poderes descansar um bocadinho a voz. O Albon teve um acidente no treino livre número 1, espatifou o carro todo, partiu o carro todo, partiu o chassi. A Williams não tinha um chassi suplente na Austrália, não conseguiu recuperar um dos monolugares, o que é que era o mais lógico de acontecer. Ok, Albon teve o acidente, Albon não corre Sargent, mas não. A Williams decidiu tirar o Sargent do carro dele, colocar o Albon e dar-lhe a oportunidade de correr em vez do Sargent, que coitado, não teve culpa absolutamente nenhuma, muito pelo contrário, fez o seu trabalho, que é correr e não partir o carro. Portanto, eu acho que é uma péssima decisão da Williams, do James Wolfe. Não só a nível desportivo, porque Albon acaba por não conseguir cumprir aquilo que eram as ambições da Williams, que era pontuar. A nível de gestão emocional dos pilotos, porque coloca Albon numa situação de uma certa
desvantagem emocional porque cometeu um erro e vê-se compensado pelo erro, não é? Porque num confronto direto é preferido em relação a Sargent, portanto acho que também não deve ser muito confortável para o Albon ver que cometeu um erro e que mesmo assim é o preferido. É o assumir total de que Albon é o piloto número 1 e depois para o Sargent, quer dizer, eu nem consegui imaginar o que é que ele sentiu durante este fim de semana, que é faz o trabalho dele, o colega de equipa faz porcaria, estraga o carro, não consegue correr e ele tirado a oportunidade de correr, não correu bem porque a Williams não conquistou pontos, não correu bem porque se Sargent já estava a carecer de algum apoio emocional para conseguir ser mais competitivo, esse tapete foi-lhe tirado, porque isto é dizer que não se confia no Sargent. Apesar de tudo, é dizer que um piloto faz uma porcaria, um piloto tem um acidente, o piloto estraga um carro e mesmo assim é preferido em relação ao segundo piloto. Isto tira qualquer tipo de confiança ao Sargent. Eu sinceramente não sei quem é que achou isto boa ideia, não sei quem é que aconselhou o time principal da Williams a tomar a decisão, mas foi uma decisão má, precária e que se vai ver as consequências que vai ter ao longo desta temporada. Porque das duas uma, ou Sargent consegue dar a volta por cima, consegue num sentimento de justiça melhorar as suas prestações, ou vai ficar desolado e depois aí no final da temporada a Williams vai ter que tomar uma decisão e ou tira o Sargent do caminho e mete um outro piloto, ou reconhece o erro e tenta-lhe dar mais uma época, mas eu não percebo esta decisão. Não percebo. Diogo, é a tua vez. Sim, isto é caso para dizer que o crime compensa. Fim ao cabo. Mas é de facto, eu diria que é a primeira má decisão do James Wolves que desde que se tornou o time principal da Williams, não me consigo lembrar de outra má decisão. Mas o Albon destrói o carro. E para começar, há uma mas mesmo grande incompetência da Williams para não terem um segundo chassi. E é assim, se não tem o segundo chassi para o Albon, também não iam ter para o Sargent. E agora há um chassi que vai ter de ser reparado o mais depressa possível para a corrida do Japão. Mas há uma enorme incompetência em não haver o chassi de substituição. E depois dá esta sensação de impunidade perante Albon que na cabeça de Sargent isto não é desnecessário. Aliás, eu se fosse Sargent, eu provavelmente pegaria nas malas e dirigia-me diretamente ao aeroporto para vir para Londres, onde mora Sargent. Mas é de facto uma decisão mesmo desastrosa e até reflete-se na posição na posição no final da corrida, onde é em primeiro lugar, poderia ter sido mais abaixo, não fossem as incidências da corrida, mas eu espero mesmo que isto não se volte a repetir, não só na Williams, mas na Fórmula 1 em geral, porque quem bate o carro, quem acaba o carro destruído e depois não tem condições de ter o carro pronto, então não deve participar no fim de semana todo, e é uma forma de acaba por ser uma forma de punir, para fazer, porque assim é errar que o piloto aprende, e assim dá uma sensação em que o Albon faça o que quiser, pode fazer o que quiser, que vai ser sempre ele o preferido da equipe. Sim. É isso que disseste, Diogo, e aproveito para realçar a atitude do Sargent, que apesar da decisão absolutamente cruel, se manteve firme, foi um gentleman e teve até ao final do Grande Prémio com a Williams a ajudar no que conseguisse ajudar, e também deixar uma correção que eu no início do episódio disse que o próximo Grande Prémio ia ser o da China. Não é o Grande Prémio do Japão em Suzuka. O Diogo falou disso no âmbito da recuperação do chassi da Williams para o próximo Grande Prémio, e fica também em correção para que quem nos vê ou ouve não fique enganado. O próximo Grande Prémio é sim no Japão, é em Suzuka. Diogo, 5 minutos, 2 minutos e meio cada um para, antes de fazermos as previsões do Grande Prémio do Japão, comentarmos um rumor
o rumor de que o Ricardo tem mais um par de grandes prémios para mostrar competitividade, porque senão vai-lhe acontecer aquilo que aconteceu ao De Vries na época passada, que é vai receber uma ordem de saída e vai ter que abandonar a equipa de Faenza porque as prestações não têm sido positivas e a vida não está fácil para o Ricardo na Fórmula 1. Diogo, pergunto-te se achas justificado este alegado ultimato, se achas que é execuível e se Ricardo merece ou não permanecer no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Não esquecendo, estamos apenas no terceiro grande prémio da temporada. Eu acho que ainda é cedo para elaborar essas situações, mas sabemos perfeitamente que vindo da parte da Red Bull já aconteceu imensas vezes ao longo da história da equipa. Agora, isto é permite-me dizer, isto é o estranho caso de Daniel Ricciardo, que é um piloto que é extraordinário, mas aparenta estar absolutamente desmotivado. Até porque Tsunoda fez bons pontos, Tsunoda fez 6 pontos, 7º lugar, uma excelente posição. Tsunoda tem estado bem. E parece-me que aquele carro até é bem construído. Agora, não dá para perceber isto que se passa com Ricciardo, porque que não tem assim grandes expectativas, que é o Tsunoda, pouca gente acredita nele e até se está a safar bem. E depois há o Ricciardo, que há 5 anos diríamos que era um candidato ao título e não está a corresponder a nada, absolutamente nada. Sim, eu gostava de começar a minha análise por caracterizar como completamente irrisórios qualquer tipo de rumores que apontam o Ricardo na Red Bull na próxima temporada, ou essa possibilidade. O Ricardo não está a passar por uma boa fase e por muito cruel que ele possa parecer, eu sou da opinião de que o Ricardo não deveria ter voltado à Fórmula 1 e que não foi uma boa decisão. O ano passado a AlphaTauri ter trazido o Ricardo para a Fórmula 1 porque tinha Liam Lawson, há vários pilotos da Red Bull Junior Team com capacidade na Fórmula 2 e a ideia desta segunda equipa da Red Bull é precisamente trabalhar o talento para um dia conseguir servir a Red Bull. E eu acho que não se trabalha o talento de Daniel Ricciardo, até porque esse talento já está consolidado. E Ricardo, enquanto piloto, não é isto que está a fazer esta temporada. Ricardo é muito mais do que isso. Ricardo venceu inúmeros grandes prémios, tem vitórias categóricas e memoráveis, mas acho que o Ricardo não tem a longevidade, ou não teve a longevidade de Lewis Hamilton, nem de Sebastian Vettel, nem de Kimi Raikkonen, nem de Fernando Alonso. Portanto, eu, infelizmente para a Fórmula 1, infelizmente para Daniel Ricciardo, infelizmente para todos aqueles que gostam do piloto australiano, eu não perspectivo um futuro muito risonho para Ricardo na Fórmula 1 e este poderá ter sido um regresso um pouco ingrato e inglório para o piloto australiano. Importa dizer também que no ano passado, quando a AlphaTauri afastou Nick De Vries para colocar Daniel Ricciardo, este hiato não é propriamente o mesmo que se poderá passar agora de afastar Daniel Ricciardo, porque Daniel Ricciardo não é Nick De Vries e Nick De Vries não é Daniel Ricciardo, portanto não se afasta com a mesma facilidade um piloto que se estava a estrear na época ou um piloto que venceu, podes-me corrigir, Diogo, mas penso que 8 grandes prémios, não é? Acho que o Ricardo tem 8 corridas, 8 grandes prémios vencidos por aí, mas acho que sim. Posso estar a errar e a dizer uma falácia, mas é por aí, não há muito menos do que este número que apontei, não deverá ter. Portanto, é um piloto que já venceu grandes prémios a partir do momento em que se cruza a linha de xadrez à frente de todos os outros, ganha-se destaque na Fórmula 1 e importância que Daniel Ricciardo tem e que Nick De Vries não tinha na mesma medida. Já passámos o tempo do episódio, não vamos falar de Alpine hoje porque não queremos ser repetitivos, não é, Diogo?
Já não há mais nada a dizer. Pronto, agora quando a Alpine conseguir fazer um ponto, nós tornamos a como se equipa diz na gíria, É. Isto, como se diz na gíria, é estar a bater no ceguinho. no ceguinho. Exatamente, é estar a Isto não bater vale no a pena. ceguinho. Não vale a pena. É o que é. Previsões para o Japão. Diogo, a força, já lá vou. Só dizer que erramos os dois nas previsões para a Austrália, felizmente, porque vimos a evolução diferente do campeonato de Fórmula 1 esta temporada. Perspectivas ou mesmo as para o Verstappen e para a Red Bull no Japão, ou achas que vão voltar às vitórias? Já sabes, top 3 para a qualificação, pode ir para a corrida. Portanto, qualificação. Max Verstappen em primeiro, meto Leclerc em segundo e Pérez em terceiro. E se me permitir, só para estender um pouco a lista, meto o Sainz em quarto e o Sainz em quarto e o Norris em quinto. Para a corrida, eu não sei se queres lançar agora primeiro tu as tuas previsões de qualificação, se podes já lançar eu para a corrida. Eu posso lançar se calhar para a qualificação e analisamos primeiro a qualificação, depois vamos à corrida. Eu para a qualificação aposto no Max Verstappen a fazer a pole, o Leclerc em segundo e o Sainz em terceiro. Acho que o Pérez vai ter um acidente na qualificação. Não vai ser grave, não se vai magoar, mas vai cometer um erro. Não quero estar aqui a desejar, porque eu não estou a desejar nenhum mal ao Pérez. Só acho que não vai conseguir completar a qualificação e sinto uma qualificação à chuva, assim alguma coisa vai ser uma qualificação frenética, com vários acidentes, com muita ação, e acho que pode haver surpresas no Q3. Não me quero estar com nenhum piloto, mas acho que vão haver surpresas. Se calhar um Bottas é capaz de fazer um bilharete, ou quem sabe um Tsunoda. Aliás, é engraçado porque temos a corrida em abril pela primeira vez, que estávamos habituados a ter a corrida em outubro e sabemos que o tempo em outubro no Japão é sempre bastante instável, por isso em abril vai ser um novo paradigma. Para a corrida, e eu faço assim, Max vence, Leclerc fica em segundo e em terceiro fica o Sainz. E agora, só para ficar a top 5 direitinho, Norris fica em quarto e o Pérez fica em quinto. Pronto. Eu acho que da tua parte é mais difícil o Pérez ficar em quinto, por isso. Ou se calhar não, mas se calhar é mais difícil. É difícil. Eu aposto no mesmo pódio. Eu acho que se vai manter. Infelizmente estou com o sentimento de que vamos voltar às corridas chatinhas na Fórmula 1 e que Max vai manter o primeiro lugar, o Leclerc e o Sainz vão manter também as suas posições, portanto Max primeiro, Leclerc segundo, Sainz terceiro, o Piastri é quarto e o Hamilton é quinto. O Hamilton vai conseguir fazer uma boa corrida, estou com esse sentimento. De resto eu acho o piloto britânico, 7 vezes campeão do mundo, para mim, para as pessoas já venceu 8 vezes, fica também essa dúvida e uma pequena provocação no final deste episódio. Mas acho que o Hamilton vai fazer uma boa corrida. Ele gosta de Suzuka. Suzuka é uma pista com história, uma pista que requer também, como se diz na gíria, já que estamos nesse ambiente hoje de trazer muitas das expressões populares, que requer unhas do piloto. Portanto, o Hamilton gosta disso, o Hamilton gosta de Suzuka e o Hamilton vai fazer um bom resultado dentro das possibilidades da Mercedes esta temporada. Diogo, já ultrapassámos o tempo, não sei se queres deixar algum apontamento final ou se posso iniciar as despedidas. Só quero deixar um apontamento que Suzuka devia ter um contrato vitalício com a Fórmula 1. Até ao fim da Fórmula 1, a Suzuka devia estar no calendário. Só isso. É uma boa sugestão. Eu deixo outra que é, meta o Suzuka pelo menos às 9 da manhã, porque isto vai ser frenético. 3 grandes prémios seguidos de madrugada. Eu prometo que vou fazer um esforço para acordar. Eu prometo que às 6 da manhã eu vou acordar. Provavelmente para ver uma corrida mais chata do que aquela que foi na Austrália, mas eu vou acordar. Muito obrigado a quem esteve desse lado. Este foi o 5º episódio do podcast Contra a Curva. O teu
classe de Fórmula 1 do Fair Play. Eu e o Diogo escrevemos com alguma regularidade para o Fair Play, portanto não se esqueçam de passar por lá, lerem os artigos que nós andamos a escrever e fica então encontro marcado para abril, para o final do Grande Prémio do Japão, com a sua análise e também na altura antevisão daquilo que irá ser o Grande Prémio da China. Obrigado a quem teve desse lado mais uma vez, obrigado Diogo, é sempre um gosto conversar contigo e estar com os nossos ouvintes. Obrigado e até à próxima.